Muito bom dia, jovens. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos ao redor do programa de Deus correspondente a este tempo final, no qual estamos porque Ele nos chamou e não foi de nós mesmos, mas de parte de Deus, da parte de Deus que fomos chamados e fomos colocados na era mais gloriosa de todas as eras e na dispensação onde Cristo cumprirá todas as coisas correspondentes a este tempo final. Vamos ler em Isaías capítulo 60, onde nos diz: Levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo, e a sua glória se vê sobre ti. As nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram, e vem a ti, os teus filhos virão de longe, e as tuas filhas se criarão a teu lado. Quando o vires, ficarás radiante, e o teu coração estremecerá e se alegrará. A abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. E há outros lugares nessa passagem onde nos mostra ou nos fala dessa manifestação. Vamos continuar lendo aqui. Multidão de camelos cobrirá a tua terra, os dromedários de Midian e Efá, todos virão de Sabá trazendo ouro e incenso e proclamando os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão em ti, os carneiros de Nebaiote te servirão. Com agrado subirão ao meu altar, e eu cobrirei de esplendor a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Certamente as costas me aguardam. Vêm primeiro os navios de Tarsis, trazendo os teus filhos de longe, a sua prata e o seu ouro com eles para a honra do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, pois Ele te glorificou. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para essa ocasião é a juventude resplandecendo no último dia. Podem sentar, queiram ter a bondade. Diz esta passagem que lemos: Levanta-te e resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Ele faz o chamado para que resplandeçamos, e para isso diz que nos levantemos. Encontramos que o sol nasce pela manhã, e há um chamado na manhã para levantar-se, para realizar os trabalhos do dia, e enquanto a pessoa está trabalhando, está resplandecendo em toda a sua força, em toda a sua capacidade para realizar todos os trabalhos que lhe correspondem.
E espiritualmente, vejam vocês, a igreja do Senhor Jesus Cristo esteve passando pelas diferentes etapas ou eras da igreja, as quais estão representadas aqui neste diagrama, que representa a igreja de Jesus Cristo, usado pelo reverendo William Marion Branham. Passou pelas 7 eras da igreja, ou a igreja passou por essas 7 eras, as quais correspondem ao tempo da noite, e por isso encontramos que a igreja está representada na lua. E seus mensageiros, vejam vocês, são as 7 estrelas na destra do Senhor, do Filho do Homem, os quais foram 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo tem a promessa de que virá um novo dia e o sol de justiça resplandecerá. Em Malaquias capítulo 4, nos fala sobre o sol de justiça nascendo e diz: Vejam, isto é para o tempo do anúncio do juízo divino. Diz, capítulo 4, versículo 1 em diante, para que tenhamos o quadro claro, diz: Certamente aquele dia vem, arderá como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, ou seja, os queimará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Isso é o juízo divino na grande tribulação, onde vai se desatar o fogo atômico e onde vai queimar milhões de seres humanos, porque o joio será queimado. E vejam vocês como na parábola do trigo e do joio, Cristo está aí profetizando o que vai acontecer. Quando? No tempo da colheita, da ceifa, que é o fim do tempo, o fim do século. Mas para os filhos e filhas de Deus diz: Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Agora vejam vocês como para os escolhidos de Deus, os filhos de luz, nascerá o quê? O sol de justiça, e em suas asas trará salvação. Essa é a segunda vinda de Cristo com seus anjos, que são suas asas, os quais são os ministérios de Moisés e Elias. E agora, vem como o sol nascente, porque vem em um novo dia dispensacional e em um novo dia milenial, para o qual Cristo disse: Eu o ressuscitarei no último dia. Nesse último dia, que é o 7º milênio, se cumpre a vinda do Senhor. E vejam vocês, vem como? Como o sol nascente, portanto, vem na manhã, que é a 4ª vigília do dia, e na manhã do 7º milênio corresponde ao 1º século do 7º milênio. E agora, vejam vocês, uma vigília tem 3 horas e um dia diante de Deus para os seres humanos são 1000 anos. E 1 hora diante de Deus para os seres humanos são 40 e... Quanto? 41 anos com 8 meses e 3 horas. Você multiplica 41 e 8 meses por 3 e dá 125. 125 anos é a 4ª vigília do último dia. E agora, na 4ª vigília do último dia, o sol de justiça estará nascendo. Começa a estrela resplandecente da manhã a anunciar a vinda da luz do sol de justiça. Começa esse resplendor a nascer, a surgir, mas não é a luz de nenhuma das estrelas das 7 eras, mas que é a luz do sol nascendo, vai nascendo. Recordem, Cristo também disse que Ele é a estrela resplandecente da manhã. E agora, como a estrela resplandecente da manhã, Ele anuncia a vinda de um novo dia.
anuncia a vinda do sol nascendo e em seguida, quando desaparece a estrela, o que é que resta? Pois o sol resplandecendo, que é o próprio Cristo, Cristo manifestado como a estrela resplandecente da manhã e Cristo manifestado como o sol de justiça nascendo. Encontramos através da história bíblica que para essas manifestações que Deus teve no meio do seu povo, Israel, teve sempre um homem, um profeta para ser usado e por isso vemos a manifestação de Deus através desses profetas, porque foi Deus neles falando ao seu povo e realizando a obra correspondente a cada tempo. Por exemplo, a liberação do povo hebreu da escravidão no Egito a realizou quem? Deus, mas por meio de um homem ao qual Deus utilizou. Mas foi Deus quem fez a obra, mas sempre Deus usa o homem ordenado por Deus desde antes da fundação do mundo para esse trabalho. E agora vejam vocês quando Deus prometeu a vinda do Messias e cumpriu essa promessa. Era um homem quem estava ali presente chamado Jesus de Nazaré. Nele estava o mesmo anjo do Senhor, o anjo do pacto, que apareceu a Moisés e disse: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E agora estava em um corpo de carne humana, ali manifestado, e se estava cumprindo ali a promessa dada por Deus através do profeta Isaías no capítulo 40. Versículo 3 em diante, onde diz: Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. O que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso aplanado. Isso foi João Batista. Em João Batista, Deus cumpriu essa promessa. E em seguida diz: E a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade juntamente haverá, pois foi a boca do Senhor que o disse. Agora, como seria manifestada a glória do Senhor e toda a carne iria ver a glória do Senhor manifestada? Quando foi manifestada a glória do Senhor e toda a carne viu a glória do Senhor manifestada, ali estava um homem no qual estava Deus, o anjo do pacto, manifestado, realizando as promessas correspondentes àquele tempo. As cumpriu, todas as correspondentes à primeira vinda de Cristo, e isso foi a glória do Senhor manifestada em carne humana na pessoa de Jesus de Nazaré. Vejam como por meio de carne humana Deus manifesta a sua glória, cumprindo por meio de carne humana tudo o que ele prometeu para esse tempo. Continua dizendo: Diz uma voz, clama, e eu disse: Que hei de clamar? Todos os homens são como a erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem suas flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um alto monte. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas. E dize à cidade de Judá: Aqui está o vosso Deus. O Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. O seu galardão vem com ele e o seu salário diante da sua face. Agora vejam como, quando João Batista esteve pregando, apresentou diante do povo e ao povo hebreu, apresentou o Deus do povo hebreu velado em carne humana na pessoa de Jesus, quando disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E estava apresentando ali Deus manifestado em carne humana em Jesus de Nazaré. E agora vejam como vem a glória de Deus, a glória do Senhor manifestada no meio do povo hebreu. Vem em carne humana, cumprindo a promessa divina para esse tempo. E agora, vejamos o que diz o nosso irmão Branham em alguns lugares aqui que tenho anotado. Vamos ver estes lugares no livro de citações. Temos alguns lugares aqui que quero mencionar.
na página 119 do livro de Citações, versículo 1054 diz: quando essa perseguição vier, isso será o aperto da qual vocês já ouviram. Não te assustes, ou seja, não temas. Sempre que Deus diz não temas, é que há um perigo. Mas ele disse não temas, por quê? Porque Deus está conosco. Não te assustes. Há uma luz que diz que levará os seus filhos. E vamos ver dentro de pouquinho qual é essa luz. E vamos ver dentro de um pouquinho qual é essa luz. Ela não passará pela tribulação. Ela nunca o fará. Ele disse que ela não. Ela será levantada, ou seja, raptados os filhos e filhas de Deus. Mas vem esse aperto. Mas recordem, foi dito, não temas. Cristo também disse, não temas, manada pequena, porque ao Pai lhe agradou dar-lhes o reino. Agora, vejamos, na página 120, verso 1065 diz, versículo 1065 diz: Ele era a luz vindicada desse dia, ou seja, Jesus. Vê? Mas há mais palavra para ser vindicada, ou seja, que tem que ser vindicada. Ele tem que vindicar mais palavra. E quando a última palavra for vindicada, então a morte é sorvida com vitória e os mortos em Cristo se levantarão e entrará o milênio. Agora há mais palavra. Isso é a segunda vinda de Cristo. Houve palavra 2000 anos atrás para ser vindicada no cumprimento da vinda do Messias. Isso foi a primeira vinda do Messias. E agora há mais palavra. Houve palavra em cada era e em cada dispensação passada, que foi vindicada, foi cumprida. E quando foi vindicada, foi cumprida através do mensageiro dessa era ou dessa dispensação. E quando essa palavra se faz carne no mensageiro, aí está a luz dessa era ou dessa dispensação manifestada para iluminar as pessoas. E essa luz, quando é recebida pelas pessoas, o que acontece? A pessoa resplandece com essa luz de Cristo manifestada nele. E agora, continuemos lendo aqui. Vamos passar à página 128 deste livro de citações, onde nos diz, versículo 1141, diz: a palavra encarnada é a luz da era quando a vem. Quando as pessoas veem a palavra encarnada para uma era ou uma dispensação, o que estão vendo? A luz dessa era ou dessa dispensação manifestada em carne humana. E por isso lhes ilumina o caminho nessa era ou nessa dispensação. E os filhos de luz, pois, veem a luz de Deus. Não são cegos. São pessoas que vêm capacitadas com vista espiritual para ver a luz de Deus resplandecendo na era ou dispensação que lhes correspondeu viver. O versículo 1139 desta mesma página, 128 diz: então Deus envia seu profeta, e o profeta é a palavra vivente de Deus feita manifesta. A palavra vivente de Deus feita manifesta é o profeta em quem está essa palavra. E por meio desse profeta, dessa era ou dessa dispensação, resplandece a luz de Deus. Se torna a luz para essa era ou para essa dispensação. Por isso aqui, Jesus disse sobre João Batista, João era uma luz, uma tocha que ardia. Ou seja, era a luz da sétima era da igreja hebraica sob a lei. E vocês quiseram caminhar à sua luz.
Jesus disse, mas eu tenho maior testemunho que João. Por quê? Porque João era a luz da 7ª etapa ou era da igreja hebraica sob a lei. Mas Jesus disse, eu sou a luz do mundo. João era a luz para uma era. E quando o colocaram preso, já estava se apagando. Já estava tão esgotada essa luz que mandou perguntar a Jesus, tu és o que deveria vir ou esperaremos outro? Foi confirmado a João Batista que Jesus era quem tinha que vir. Jesus disse aos seus discípulos, digam vocês a João o que vocês estão vendo e estão escutando. Os coxos andam, os cegos vêm. Aos pobres é pregado o evangelho e começou a mostrar todas as coisas que estavam sendo feitas e ali esteve fazendo milagres e maravilhas. Os discípulos de João viram tudo isso e então foram onde estava João Batista e disseram, olha, Jesus te manda dizer que os coxos andam, os cegos vêm, os vimos, porque ele os sanou ali diante de nós e o vimos também pregando o evangelho aos pobres. Mandou-te dizer tudo o que ele está fazendo agora. Essa foi a resposta dele. João, pois, ia à Escritura e via que viria um homem ungido com o Espírito de Deus fazendo todas essas coisas. Cristo, vejam vocês quando leu a passagem de Isaías capítulo 61, isso está em São Lucas, capítulo 4, onde diz, versículo 14 em diante, onde diz, então pela virtude do Espírito voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as cidades em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar aos pobres, ou seja, para pregar, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Agora vejam como a promessa, a profecia da vinda de um homem ungido com o Espírito de Cristo, com o Espírito de Deus, estava se cumprindo em quem? Num operário da construção chamado Jesus de Nazaré, e estava fazendo todas as coisas que dizia aqui que faria esse homem ungido com o Espírito de Deus. E isso foi o mesmo que mandou dizer a João. João, pois, e a profecia de Isaías capítulo 61, onde falava do ungido de Deus, e as coisas que estaria fazendo, as compararia com as coisas que fez diante dos discípulos de João Batista, as quais contaram os discípulos, e diria, pois isso é o mesmo que diz Isaías capítulo 61, esse é o homem. Não falhei em identificar Jesus como o Cordeiro de Deus, como o enviado de Deus para este tempo final. E João seguramente ficou tão contente em ver que o que ele tinha dito sobre Jesus era certo e ficou contente porque ali foi vindicado, confirmado João Batista como precursor do Messias, pois foi o precursor de Jesus de Nazaré. Foi quem lhe preparou o caminho e o apresentou diante do povo como ungido de Deus, como o Cristo, o Messias que havia de vir depois de João Batista. E agora, João Batista já, ao ter essa notícia, podia morrer feliz, mesmo que sua morte não era a mais agradável e menos para um profeta, mas os profetas de Deus tiveram mortes. Assim, nas diferentes etapas onde Deus enviou seus profetas. Vejam vocês, a morte de Caim, a morte que Caim produziu sobre Abel,
Abel, vejam vocês, um homem de Deus, um profeta, o qual ofereceu a Deus o sacrifício perfeito, e Caim, seu irmão, por inveja religiosa, o matou. Podemos ver que isto vem desde tempos antigos, onde os profetas de Deus falaram a verdade e ofereceram a Deus o sacrifício perfeito, e, por inveja religiosa, outras pessoas os mataram. Cristo mesmo disse que era impossível que um profeta morresse fora de Jerusalém. E por isso foi a Jerusalém, sabendo que iria morrer, mas disse que iria ressuscitar no terceiro dia. E agora podemos ver que Cristo também disse que a uns havia perseguido, a outros os haviam apedrejado e assim por diante. Disse também Cristo que enviaria profetas. E a uns os perseguiriam e a outros os matariam, assim por diante, porque Cristo enviaria profetas à sua igreja também, como enviou a igreja hebraica sob a lei, enviaria a sua igreja gentia. Por isso, temos São Paulo, um profeta, temos o reverendo William Branham, um profeta também, na igreja de Jesus Cristo, e houve outros profetas como Irineu e Martim. Martim era um profeta também. Houve alguns profetas mais dos mensageiros das 7 eras, e outros foram reformadores como Lutero e Wesley. E para o último dia, Jesus Cristo enviará à sua igreja um profeta dispensacional, que é um profeta diferente aos profetas de eras. Deus somente tem 7 profetas dispensacionais, os quais são Adão, Sete, Noé, Abraão, Moisés, Jesus e o anjo do Senhor Jesus Cristo. Somente esses 7 profetas dispensacionais Deus tem. E agora, vejam vocês, através dos profetas, Deus se manifestou e resplandeceu em cada dispensação e em cada era. Há profetas também de eras, os quais são muito importantes no programa de Deus, e em seguida, ao final, chega um profeta dispensacional. Por isso, Jesus tinha mais luz que João Batista, mesmo que João fosse um profeta muito grande, do qual Cristo disse: dos nascidos de mulher não houve nenhum maior que João Batista. Mas o menor do reino dos céus é maior que João. Por quê? Porque o menor do reino dos céus é um membro do corpo místico de Cristo, ou seja, da igreja de Jesus Cristo. E a igreja de Jesus Cristo está composta pelos filhos e filhas de Deus, pelos filhos de luz. E João Batista e os profetas do Antigo Testamento pertencem aos servos de Deus, mas os membros do corpo místico de Cristo pertencem aos filhos de Deus. E o que é maior, um servo ou um filho? Um filho é maior. Portanto, o menor filho, ou seja, o recém-nascido no reino de Deus, que é quem recebe a Cristo como seu Salvador, lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe seu Espírito Santo, essa pessoa, acabando de nascer de novo, é maior que João Batista. Agora, isso é porque João Batista pertence ao povo, ao grupo dos servos. E os que nascem de novo pertencem aos filhos e filhas de Deus. E nascem no reino de Deus, ou reino dos céus. Nascem assim no corpo mítico do Senhor Jesus Cristo. Agora, continuamos com a luz, porque a luz... Vejam, a palavra encarnada é a luz da era quando a vem. João era a tocha que ardia e iluminava, e muitos quiseram caminhar à sua luz, na 7ª era da igreja hebraica sob a lei. Mas depois veio uma luz maior, que foi Jesus Cristo. Veio a luz do mundo, para uma nova dispensação. E agora, com essa luz manifestada em uma era, resplandecem os filhos de
Deus nessa era. Recebem essa luz manifestada em carne humana e recebem a revelação divina por meio dessa manifestação de Deus através desse mensageiro e resplandecem esses filhos e filhas de Deus nessa era com essa mensagem que receberam e obtêm o conhecimento de Deus para essa era e caminham no caminho divino, nessa era, servindo a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração e levando a mensagem da luz dessa era. Não podem levar a mensagem de uma luz para outra era, mas da luz para essa era e para essa dispensação. Recordem que a luz para uma dispensação é manifestada no mensageiro dessa dispensação e cobre toda a dispensação. E a luz de uma era é a manifestação da luz dessa dispensação, mas para uma era. E depois vem outro mensageiro e resplandece a luz de Deus através desse mensageiro, através de carne humana, e assim continua até que depois chega um novo mensageiro dispensacional, no qual Deus resplandece, se faz carne nesse homem, a palavra, e toda promessa feita para esse tempo é cumprida nesse homem e através desse homem. E essa é a luz manifestada de Deus para essa nova dispensação. E por meio dessa manifestação, chega a revelação divina para todos os filhos e filhas de Deus. E quando os filhos e filhas de Deus vem a luz de Deus manifestada em carne humana, que é a palavra encarnada, aí é onde o anjo do pacto, o anjo do Senhor, vem e se manifesta em carne humana através desse véu de carne e resplandece e nos traz sua revelação. E todos os que veem essa luz manifestada e a recebem, resplandecem também com essa luz. E assim é como os filhos de Deus resplandecem na era ou dispensação que lhes corresponde viver, porque eles também são a luz do mundo, disse Cristo. E se são a luz do mundo, têm que resplandecer com a luz de Cristo para essa era e para essa dispensação. A palavra encarnada é a luz da era quando a vem. E agora vamos ver por aqui. Vamos ver o que será isso que diz aqui. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E aqui diz a palavra encarnada, ou seja, a palavra encarnada, a palavra feita carne, a palavra encarnada é a luz quando a vem. E quando os filhos e filhas de Deus no último dia estiverem vendo a palavra encarnada em um homem, o que estarão vendo? A luz dessa era e dispensação em que estão vivendo. E por meio dessa manifestação será iluminado o entendimento e a alma de todos os filhos e filhas de Deus para caminhar na luz de uma nova era, a era da pedra angular, e para caminhar na luz de uma nova dispensação, a dispensação do reino. E para caminhar na luz de um novo milênio, na luz do sétimo milênio. E agora a luz do sétimo milênio, vejam vocês como vem no último dia. E a luz da era da pedra angular, vejam como vem no último dia. É a palavra encarnada em um homem. É a vinda do anjo que era diferente dos demais, que aparece aqui nesta nuvem, a qual, se a virarmos para a direita, veremos que forma aqui o cabelo branco do Senhor. Esse anjo que é diferente dos demais, o qual é Cristo, para ter seu ministério no cumprimento do sétimo selo, tem que vir em carne humana, e ele é a luz do mundo. E ao vir em carne humana, em seu anjo mensageiro,
é a luz para uma nova era, a era da pedra angular, e é a luz para um novo milênio, o sétimo milênio, e é a luz para uma nova dispensação, a dispensação do reino, e é a luz do mundo, porque ele continua sendo a luz do mundo. Ele somente muda de véu de carne. Assim como foi mudando de véu de carne em cada era, de um mensageiro a outro mensageiro, e foi a luz dessa era, onde se manifestou em cada mensageiro. Era o mesmo Cristo, o próprio Cristo manifestado em cada mensageiro, qual é a luz, e resplandeceu por meio do mensageiro de cada era. Por isso é que São Paulo, nos falando sobre a manifestação de Deus, nele, a manifestação de Cristo em São Paulo, ele nos diz que Cristo disse a ele que o tinha colocado como luz para os gentios. Capítulo 13, versículo 47 do livro de Atos diz, vamos ver, desde o versículo 46. Mas Paulo e Bernabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas, visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, voltamo-nos para os gentios. Pois assim nos ordenou o Senhor: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram, todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela região. Agora vejam quem creram, os que estavam ordenados para a vida eterna. Recordem que neste planeta Terra há seres humanos ordenados para a vida eterna. E de era em era, Deus se manifesta no mensageiro correspondente para essa etapa, essa era. O envia à terra e o envia no território onde estão os ordenados para a vida eterna. O envia ao território onde Deus estará operando e chamando os escolhidos ordenados para a vida eterna. Vejam vocês, o Evangelho passou aos gentios e, por meio de São Paulo, foi pregado na Ásia Menor. São Paulo quis ir à Bitínia, era, Miguel? A Bitínia quis ir para o leste, quis ir para o leste. Isso se tivesse ido para lá, para a Índia, os chineses, os russos, todos esses. Mas vejam vocês, o Espírito diz, São Paulo, que o Espírito Santo impediu. E então lhe mostrou um varão macedônio, dizendo: passa a Macedônia e nos ajude. Passou a Macedônia e muitas pessoas o receberam. Por quê? Porque os ordenados para a vida eterna da primeira era da igreja gentia, vejam vocês, estariam na Ásia Menor, onde se cumpriria a primeira era da igreja gentia. E aí o receberiam a São Paulo. E ao estarem recebendo a São Paulo e sua mensagem, estariam recebendo ao que o enviou, ou seja, a Cristo. São Paulo dizia: já não vivo eu, Cristo vive em mim. Cristo estava em São Paulo, resplandecendo, e porquanto a Escritura dizia que Cristo era luz para ser revelada aos gentios, isso está por São Lucas. Vamos ver São Lucas, capítulo 2, verso 32. Capítulo 2, versículo 32, diz... Um pouquinho antes, isto foi quando Simeão tomou nos seus braços a Jesus. Vamos ler desde o versículo 25 em diante. Havia em Jerusalém homem chamado Simeão,
Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel. A consolação de Israel é o quê? A vinda do Messias. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E também, São Paulo diz, em 1 aos Coríntios, e também em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, e 1 aos Coríntios, capítulo 15, que haverá um grupo de pessoas que não verão morte, mas que verão a vinda do Senhor. E nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, diz em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, e agora, isso significa que haverá um grupo de pessoas assim como Simeão, que não verão morte, mas que verão a vinda do Senhor, a consolação do Israel celestial, que é a igreja, e do Israel terreno, o povo hebreu. Movido pelo Espírito, foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o que a lei ordenava. Ele então o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. O pai e a mãe do menino admiraram-se das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, mãe do menino: Esta criança é posta para a queda e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição, e para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, e uma espada trespassará também a tua própria alma. Agora vejam vocês como diz Simeão que é luz para ser revelada ou para revelação aos gentios. E em seguida, vejam vocês como por meio do ministério de São Paulo chegou a mensagem, se estendeu a mensagem por toda a Ásia Menor, mesmo que Pedro foi quem abriu a porta aos gentios na casa de Cornélio, mas São Paulo foi o primeiro anjo mensageiro à igreja gentia. E agora, vejam vocês como por meio de São Paulo, a luz que tinha que ser revelada aos gentios, que é Cristo, estava sendo revelado Cristo aos gentios por meio de São Paulo. E por isso São Paulo foi colocado como luz para os gentios, porque Cristo, a luz do mundo, estava manifestado nele e estava resplandecendo em São Paulo. E assim foi de era em era, e por isso os mensageiros das 7 eras são representados nessas 7 luzes, dessas 7 lâmpadas que estão no castiçal ou candelabro. Cada era, vejam vocês, tem luz. Se tem seu mensageiro. Se apagar essa luz, ou seja, se morrer o mensageiro e se vai, pois apagou a luz dessa era. E Deus, se tirar o mensageiro dessa era, pois tirou a luz dessa era. E agora assim foi de era em era, e em seguida, depois que tirou o mensageiro de cada era, em seguida caminharam em escuridão as pessoas dessa era, que ficaram nessa era. E por isso se desviaram depois do caminho correto de Deus. E agora, assim foi durante essas 7 eras da igreja gentia, que correspondem ao tempo da noite. Por isso, os 7 anjos mensageiros são representados em 7 estrelas que estão na destra do Filho do Homem. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, conforme a promessa divina, terá um novo amanhecer. A igreja do Senhor Jesus Cristo terá
um dia passará a um tempo que está representado no dia para o qual vem o chamado. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Cristo, em sua manifestação do último dia, no novo dia da era da pedra angular e novo dia dispensacional da dispensação do reino e novo dia milenial, estará nos iluminando a alma e todo o nosso entendimento com sua palavra. E assim estará resplandecendo o sol de justiça na manhã de um novo dia dispensacional. Ou seja, nos primeiros 125 anos, que correspondem à quarta vigília, que corresponde ao horário dos dias de 6 da manhã a 9 da manhã. Vejam, nesse horário de 6 a 9 da manhã, que é a quarta vigília, as coisas maravilhosas que foram realizadas no programa de Deus. Vejam, Cristo apareceu aos seus discípulos caminhando sobre o mar. Quando houve uma grande tempestade, os discípulos estavam no barco, açoitados por ventos contrários, sob uma terrível tempestade, mas Cristo apareceu sobre as águas caminhando na quarta vigília. E agora encontramos que aí foi que apareceu a eles e parou a tempestade. Ele subiu à embarcação e esteve com eles. Isso nos fala da segunda vinda de Cristo representada aí. Por isso é que em Apocalipse capítulo 10, versículo em diante, encontramos a vinda de Cristo, que é a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do mensageiro a Israel, que é quem libertou o povo hebreu, o qual no último dia será manifestado em carne humana. Ele é a luz do povo hebreu e ele é a luz da sua igreja, e no último dia será manifestado em seu anjo mensageiro como a luz do último dia, a luz do sétimo milênio e a luz da era da pedra angular. Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco-íris, o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Aqui temos a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, com o seu rosto como o sol. É a vinda do anjo, que era diferente dos demais, o qual se encontra aqui. Vindo à terra, vejam vocês, diz que seus pés são como? Vamos ver seus pés como colunas de fogo. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 13 em diante diz: E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem. É o mesmo, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Aqui o encontramos não como sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote tem o cinto na cintura, mas aqui o encontramos como juiz de toda a terra, porque tem o cinto sobre o peito. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca. Aqui, vejam vocês, temos o cabelo branco também. Ou seja, todos estes atributos que são mostrados aqui são cumpridos pelo Filho do Homem em sua manifestação. Continua dizendo: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo.
Os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente. Aqui temos os pés, semelhante ao latão reluzente, como se refinado numa fornalha. O bronze representa o juízo divino e os pés aqui representam os ministérios das duas oliveiras dos ministérios de Moisés e Elias, porque os profetas são o juízo divino. E agora encontramos o Filho do Homem descendo do céu com os seus pés como colunas de fogo e diz em Apocalipse, capítulo 10, diz: e tinha na mão um livrinho aberto e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Isso nos fala dos ministérios das duas oliveiras, dos ministérios de Moisés e de Elias, sendo colocados sobre o mar e sobre a terra. O mar representa povos, nações e línguas. E agora, vejam vocês, quando se fala da terra, aqui nos fala de um território onde ele colocaria seu pé também, pois vem caminhando pela água e também com um pé em terra, como apareceu lá nas águas, caminhando sobre as águas na quarta vigília, e agora aqui aparece de novo na quarta vigília, descendo do céu, e na quarta vigília do quê? Do sétimo milênio. Ou seja, nos primeiros 125 anos que correspondem à quarta vigília do último dia, à quarta vigília do sétimo milênio. Aí é onde o Filho do Homem estará manifestado, como foi visto em Apocalipse capítulo 1 e Apocalipse capítulo 10. Agora estaremos vendo esses pés de latão reluzente, de bronze polido sobre as águas e também em terra. Por isso, coloca um pé, o pé direito sobre as águas e o esquerdo em terra. Ou seja, aqui nos fala de povos, nações e línguas. As águas representam isso. E agora, podemos ver que em algum lugar ele terá esse ministério. O terá em terra, mas também caminhando por muitos povos, nações e línguas. E aí vamos deixar quietinho, nunca quis tocar nessa parte, mas aí já viram, já tinha que deixá-la clara. Agora vamos ver. Vimos que a palavra encarnada é a luz da era quando a vem. E agora vamos ver algo mais na página 160 do livro de citações. Diz o versículo 1428, e essa luz da tarde, essa luz da tarde, pois, é o precursor da segunda vinda de Cristo. E essa luz da tarde, e depois diz reticências. Certamente a grande luz virá quando Jesus mesmo será manifestado aqui na terra. Mas, até que chegasse a grande luz, Deus enviou o precursor da segunda vinda de Cristo como a luz da sétima era da igreja gentia, como a luz da sétima lâmpada da sétima era, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo está representada no castiçal candelabro com 7 lâmpadas e 7 luzes, os quais são os 7 anjos mensageiros acesos no fogo do Espírito Santo. Essas são as 7 chamas com o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo, iluminando em cada era. Se apagar a luz de um castiçal, pois não há luz nesse castiçal, não há luz nessa era.
E agora E agora vejam o que aconteceu à primeira era. Se apagou a luz. Foi São Paulo, apagou-se a luz da primeira era. Luego, Em seguida, tivemos tivemos a luz da segunda era, o Espírito de Cristo, Cristo, que é luz, a luz do mundo, manifestado no mensageiro da segunda era, iluminando nessa segunda era, e essa segunda era, com essa luz que recebia, resplandecia como a lua e iluminava o mundo com sua luz. Mas a luz a recebia de Cristo através do mensageiro da sua era. E vejam vocês, a luz estava vestida do quê? A lua estava iluminando com a luz de quem? Do sol, que vinha por meio do mensageiro dessa era. E agora vejam vocês, a igreja estava representada na lua durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia. E agora, de era em era, encontramos que a luz de cada era, de cada castiçal ou de cada lâmpada no candelabro iluminou, resplandeceu. E foi Cristo no mensageiro, Cristo em Espírito Santo no mensageiro de cada era. E assim como acontece quando amanhece, que as estrelas já desaparecem, a lua desaparece, e ainda se você vê a lua, não está fazendo nada, não está iluminando nada. Você a vê aí, diz que nem sequer joga flores à lua. Ninguém joga flores. É durante o tempo da noite que as pessoas se inspiram, e os poetas e falam sobre a lua que está muito formosa, e assim por diante. Mas já quando é de dia, a pessoa olha a lua e diz: está aí, mas não está iluminando nada, já não necessitamos, temos a luz do sol. E para a igreja, para o povo de Deus, os filhos e filhas de Deus, temos a promessa que a segunda vinda de Cristo nascerá como o sol de justiça, nascerá como o sol de um novo dia, e já não será necessário a lua que estava iluminando durante as 7 eras da igreja gentia, e também não se necessitarão as 7 luzes, também não se necessitarão dos 7 mensageiros dando-nos sua mensagem nesse último dia. Por quê? Porque Cristo já começa como a estrela resplandecente da manhã, anunciando que o sol já está nascendo. E quando virmos o sol, Cristo manifestado em seu anjo mensageiro, em um novo dia dispensacional, já esse novo dia dispensacional começando, o qual se entrelaça com o dia anterior da dispensação da graça. Agora este novo dia dispensacional, a dispensação do reino, se entrelaça, e aí Cristo está manifestado como o sol de justiça, iluminando em um novo dia, na manhã de um novo dia, e na manhã de um novo dia milenial também. E na manhã de uma nova era, a era eterna da pedra angular, onde estará iluminando todo o tempo por toda a eternidade. Já não são necessários os 7 anjos mensageiros, que são estrelas que iluminaram durante a noite. Também não se necessita nenhuma das eras para que dê luz ao mundo, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo já passou a uma etapa de dia e já estará onde? Estará no sol. E aí estará representada a igreja de Jesus Cristo no sol. E por isso é que em Apocalipse capítulo 12, aí encontramos uma mulher vestida do sol, com a lua sob seus pés. Representa tanto a Israel terreno como ao Israel celestial. Representa o povo hebreu e também representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ambos os povos, o povo dos filhos e filhas de Deus e o povo dos servos, terão a segunda vinda de Cristo como sol de justiça, nascendo e resplandecendo. E aí estarão representados o povo hebreu e a igreja do Senhor Jesus Cristo.
Essa é a luz que estará resplandecendo na igreja de Jesus Cristo e no meio do povo hebreu no último dia. E essa é a luz com a qual todos nós resplandecemos neste último dia. Levanta-te e resplandece. Com que luz? Com a luz da segunda vinda de Cristo, como o sol de justiça resplandecendo neste tempo final. E, levando a mensagem, estamos resplandecendo com a mensagem da nossa era e da nossa dispensação. E é a luz de Cristo em nós resplandecendo. Diz, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, ou seja, a vinda do sol de justiça, a vinda de Cristo no último dia, assim como foi 2000 anos atrás. É a vinda da palavra encarnada em um homem, resplandecendo neste tempo final, na era da pedra angular e na dispensação do reino e no último dia, ou seja, no sétimo milênio, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. E agora, a grande luz que virá, a grande luz virá quando Jesus mesmo será manifestado na terra, ou acima nos céus, levando a sua noiva, e então o milênio começará. E agora vejam vocês que esta é a grande luz da qual nos falou no princípio aqui, na página 119, versículo 1054, quando disse, quando essa perseguição vier, falando do aperto, não te assustes, não te assustes. Há uma luz que diz que levará os seus filhos. Ela não passará, ou seja, os filhos de Deus, a igreja, a noiva de Cristo, não passará pela tribulação. Ela nunca o fará. Ele disse que ela não. Ela se levantará. Ela será levantada. E essa grande luz que virá, que é a segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, a vinda da palavra encarnada em um homem, essa palavra, que é Cristo, anjo do pacto, o verbo, o anjo do Senhor, Jesus Cristo em Espírito Santo é quem nos diz que nos levará à ceia das bodas do Cordeiro neste tempo final. Ele é a luz do mundo, para o glorioso reino milenial e para toda a eternidade. Na mensagem, nas asas de uma pomba branca, e em outras mensagens diz o precursor da segunda vinda de Cristo que uma águia nos levará. O rapto será realizado por quem? Por Cristo, que levará a sua noiva, a sua igreja, no último dia. Porque ele vem pela sua igreja. No livro dos selos, vamos ver. Página 57 diz: E vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco-íris sobre sua cabeça. Agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento, ele foi chamado anjo do pacto, e ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando. E o seu rosto era como o sol, e seus pés como coluna de fogo. Recorda o anjo de Apocalipse, capítulo 1? Este é ele mesmo. O anjo é um mensageiro, e ele é o mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem pela sua igreja. O mensageiro a Israel, o anjo do pacto, o anjo do Senhor vem pela sua igreja. Este anjo que era diferente dos demais, o qual é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o mesmo Jesus Cristo, em espírito, o mesmo Cristo em seu corpo teofânico aqui, com os 7 anjos mensageiros, agora, para o último dia, ele vem à sua igreja, em carne humana, em sua manifestação através do seu anjo mensageiro, para quê? Vem
para falar com essa grande voz de trombeta, falar com essa grande voz dos 7 trovões e revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer e chamar e juntar todos os seus escolhidos na era da pedra angular e na dispensação do reino e nos dar essa fé de rapto que é a revelação da sua vinda, da sua segunda vinda como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação, e assim nos preparar para ser transformados e raptados neste tempo final. Vejam que essa grande luz, a luz de Cristo em sua segunda vinda, é a que nos abre o entendimento e nos revela todos estes mistérios e nos prepara para ser transformados e raptados e nos levará à ceia das bodas do Cordeiro. E agora com essa luz é que a igreja do Senhor Jesus Cristo neste último dia na era da pedra angular se levanta e resplandece e ilumina a humanidade dando a mensagem do último dia, a mensagem do Evangelho do Reino. A igreja de Jesus Cristo já não estará dando luz em nenhuma das 7 eras, como a luz da lua, que é um reflexo da luz do sol, mas que estará dando luz diretamente do sol neste último dia. Estará dando diretamente a mensagem da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E isso é estar a igreja vestida do sol, a qual se levantou porque chegou sua luz e se cobriu da luz do sol. Está vestida do sol para resplandecer e dar luz a este mundo, à humanidade, a luz de Cristo, a luz do sol de justiça, dar a luz de Deus deste último dia que é a luz da sua segunda vinda, como o leão da tribo de Judá, como o rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Essa luz é manifestada em nós, em nossa vida diária, como indivíduos, e em nosso lar e em nosso trabalho, em nosso serviço a Cristo, adorando e trabalhando em sua obra e levando a mensagem a outras pessoas. Quando levamos a mensagem a outras pessoas, estamos levando a luz de Cristo, a luz do sol de justiça, para que lhes ilumine a alma e o entendimento e possam ver neste último dia o dia que nos correspondeu viver. Assim que, como disse o profeta Isaías, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor, ou seja, a glória de Jesus Cristo vai nascendo sobre ti e sobre mim também. E agora, como disse Cristo aos seus discípulos, vós sois a luz do mundo. Por quê? Porque Cristo agora está resplandecendo em cada um de vocês e em mim também. Porque é por meio de seres humanos que a luz se manifesta para outras pessoas. E estando a luz de Cristo em nós, sua mensagem, sua revelação de nós se manifesta para outras pessoas. Cristo resplandece em nós e através de nós ilumina a outras pessoas. Assim que, em frente, jovens, resplandecendo neste último dia. A igreja de Jesus Cristo está neste último dia resplandecendo com a luz do sol de justiça, porque nela está Cristo, a luz verdadeira, a luz do mundo, resplandecendo em sua igreja. E desde aí, essa luz se estende a seres humanos deste planeta Terra para iluminar o caminho de Deus, o caminho da vida eterna, o caminho divino
da sétima dispensação, a dispensação do reino, da era da pedra angular e do sétimo milênio, do último dia. Vimos este mistério de como resplandecer neste último dia. Já vimos o que é a luz do mundo, a luz de Deus resplandecendo neste último dia, o sol de justiça nascendo e resplandecendo em um novo dia dispensacional e em uma nova era, a era da pedra angular, e em um novo milênio, o sétimo milênio. E agora vimos também a juventude da era da pedra angular e da dispensação do reino neste último dia, resplandecendo conforme a como foi prometido. A juventude resplandecendo no último dia. Onde está essa juventude que está resplandecendo neste último dia? Pois aqui estamos. Estamos aqui neste último dia, resplandecendo com a luz do sol de justiça que nasceu sobre nós. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta-te e resplandece, porque a sua luz, já veio a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías capítulo 60, versículo 1 em diante. E diz também, e glorificarei a glorificarei a casa da minha glória, que é sua igreja, a qual será glorificada neste tempo final, porque os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos e nós que vivemos seremos transformados e então seremos glorificados e estaremos em um corpo glorificado como o de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora vimos a juventude resplandecendo no último dia. A juventude do corpo místico de Jesus Cristo. E à medida que passam os dias, veremos mais jovens resplandecendo no último dia, nos quais estará Cristo, o sol de justiça, resplandecendo neles, e por isso estarão resplandecendo com a luz de Cristo, com a luz do sol de justiça, com a luz da sua segunda vinda neste último dia. E estarão dando luz, ou seja, dando a mensagem a todos os seres humanos. E sabem vocês de uma coisa? Que chegará o momento em que não haverá velhos, nem crianças, mas que todos serão jovens, resplandecendo com a luz de Cristo neste último dia. Por quê? Não é que não amamos as crianças, mas os amamos muito e damos a mensagem a eles para que eles também sejam preparados para serem transformados e ter um corpo novo, corpo eterno, que será um corpo jovem de 18 a 21 anos de idade em aparência. E não haverá velhos ali também, mas que todos serão jovens. Não é que não amamos aos anciãos, não é que não amamos as pessoas mais velhas, é que os amamos tanto que damos a palavra, a mensagem para que sejam transformados e sejam jovenzinhos em um corpo eterno e também estejam resplandecendo neste último dia. Agora, como anciãos, estão resplandecendo, e as crianças, como crianças, estão resplandecendo, mas resplandecerão em toda a sua plenitude também, quando tiverem um novo corpo, que será um corpo jovenzinho, como que também vocês jovens vão ter. Aquele que tem agora, mesmo que seja jovem, não serve para viver eternamente, porque esse corpo jovem ficará como o corpo mais velhinho que você possa ver neste tempo, à medida que vá passando o tempo. Assim que por isso que diz o proverbista que a juventude é vaidade. Temos um tempo, mas não podemos agarrá-la e ficar com ela, mas à medida que nos passa o tempo, vamos perdendo essa flor da juventude e vamos chegando
a era adulta, a era de pessoa madura, e depois a era de ancião, e depois a descansar. A descansar no paraíso, porque o corpo nos chegou até uma quantidade de anos, mas não pôde continuar em frente esse povo. Mas nós continuamos em frente por toda a eternidade. E se nos acabar este corpo, pois Deus nos dará um corpo novo. Assim que esperamos que não nos acabe antes da ressurreição dos mortos. Esperamos tê-lo todo o tempo até que os mortos em Cristo ressuscitem. Então, quando os virmos, seremos transformados. Portanto, jovens, cuidem do seu corpo. Evitem os vícios. Evitem os problemas também nesta terra. Vivam vidas santas, justas diante de Deus, porque a promessa é que Deus acrescentará dias à nossa vida, alargará nossos dias aqui na terra. A Escritura nos diz que quem pecar defrauda sua alma. Quem peca contra Deus. Isso está em Provérbios, capítulo 8, versículo 36. Vamos ver o que diz aí? Já tínhamos terminado em si, mas já vamos ler isto. Provérbios capítulo 8. Versículo 36 diz: Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Agora vejam vocês. Quem peca contra Deus está defraudando sua alma. Por quê? Porque está enviando sua alma ao inferno. Não quer que sua alma vá ao paraíso, não quer que sua alma vá viver eternamente. Ou seja, a pessoa está defraudando a si próprio, se defraudando no que em si é a pessoa, a alma vivente. Por isso, Cristo veio, morreu na cruz do Calvário para tirar nossos pecados. Por isso, Deus chama as pessoas a se arrepender de seus pecados, receber a Cristo como seu Salvador, lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito e viver vidas justas diante de Deus. Para, quando terminar nossos dias aqui na terra, irem viver no paraíso, e quando ocorrer a ressurreição, então nos levantar em um novo corpo, em um corpo eterno, para viver por toda a eternidade. Mas se ocorrer a ressurreição antes do nosso corpo físico morrer, pois muito melhor. Porque ninguém terá que chorar por nós pela nossa partida, mas que seremos transformados, e então teremos o novo corpo. E agora, para este tempo final, haverá um grupo de filhos e filhas de Deus que não verá morte, mas que serão transformados. Mesmo que algum dos nossos se vá antes, isso não é nenhum problema. Quando regressarem, serão testemunhas da ressurreição. Os veremos, e então veremos que já a ressurreição ocorreu. E agora ficará aqui na terra um grupo de pessoas, de filhos e filhas de Deus, que serão transformados sem ver morte. E onde estarão eles? Estarão na era da pedra angular e estarão resplandecendo neste último dia. E onde estão essas pessoas que serão transformadas? E estamos aqui vivendo neste último dia. E agora, caminhemos sempre em frente, servindo a Cristo com toda a nossa alma. Ele está conosco, assim como Cristo esteve em cada era, manifestado através do anjo mensageiro de cada era, está aqui na era da pedra angular,
conosco neste tempo final na América Latina e no Caribe. Ele é o anjo que era diferente dos demais, o qual está conosco, manifestado neste tempo final, nos dando sua palavra, sua mensagem por meio do seu anjo mensageiro. E nós estamos neste último dia resplandecendo, como disse Deus em sua palavra, porque nos levantamos neste tempo final. E quando é que as pessoas se levantam todos os dias? Na manhã, exceto os preguiçosos, aos quais chega a hora do meio-dia e ainda tem trabalho para se levantar. Agora, nisso, excetuamos os que trabalham à noite, que têm que dormir de dia. Esses já não são preguiçosos, mas que têm que dormir de dia para poder trabalhar à noite, porque seu turno é à noite. Bom, vejam vocês uma coisa. Os santos das eras passadas trabalharam à noite e estão dormindo no paraíso. Seus corpos físicos estão dormindo, mas não é porque são preguiçosos, é porque eles trabalharam no tempo da noite e estão dormindo com seus mensageiros em seus corpos físicos. Mas agora nós estamos de dia despertamos cedo na quarta vigília e não nas últimas horas da quarta vigília. Despertamos raiando a alva. Por quê? Porque Deus pôs o despertador com a grande voz de trombeta, nos chamando e nos juntando, e nos despertou, e estamos na era da pedra angular, e estamos trabalhando na obra correspondente a este último dia. Nos negócios de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos trabalhando em uma etapa de dia. E agora vejam vocês, despertamos. Em que horário é que se desperta todos os dias? No horário da quarta vigília. Alguns acordam cedinho, bem cedo na madrugada, ou seja, às 6 da manhã, vamos dizer, mais ou menos. Outros despertam às 8, outros despertam às 9, mas já daí para baixo, já ninguém está despertando na quarta vigília, já saiu da quarta vigília. E agora, todos os filhos de Deus despertam espiritualmente na quarta vigília, neste último dia. E aqui está uma juventude desperta na quarta vigília, resplandecendo no último dia. Isso é porque estamos despertos. Por isso diz, levanta-te. E se diz levanta-te, é porque alguém está deitado, dormindo. E os filhos e filhas de Deus, neste tempo final, primeiramente estariam dormindo, porque estariam em alguma das eras passadas que já tinham dormido, já tinham terminado e agora são despertados, chamados a um novo dia dispensacional e um novo dia de era, são despertados espiritualmente, recebem esse despertamento prometido para o último dia e agora estamos espertos em uma nova era, a era da pedra angular, e em uma nova dispensação, a dispensação do reino, e em um novo dia milenial, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. E agora, despertos é que podemos trabalhar. Recordem que as virgens prudentes estavam despertas porque o chamado veio e despertaram todas as virgens, mas as virgens prudentes despertaram e foram onde tinham que ir. Diz que, enquanto as fatuas foram buscar azeite e comprar azeite, veio o esposo e as virgens prudentes entraram com ele às bodas e depois se fechou a porta. Isso é o que está acontecendo em nosso tempo. As virgens prudentes, que representam os escolhidos de Deus, estão entrando com Cristo
em sua vinda, na era da pedra angular, estão entrando com Cristo como sol de justiça resplandecendo, e estão resplandecendo com Ele, na era da pedra angular e na dispensação do reino, em um novo dia dispensacional. E em breve se fechará a porta, e depois já ninguém mais poderá entrar, porque já terá entrado até o último dos escolhidos de Deus. Bom, jovens, em frente, resplandecendo no último dia, no sétimo milênio, no qual estamos, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. Se não, pois somente faltam uns 2 ou 3 anos para começar o sétimo milênio. Mas terá se atrasado o calendário a Deus? Eu penso que não. Portanto, resplandecendo jovens neste último dia, todos os dias da nossa vida, e despertando aos outros jovens para que se levantem e resplandeçam também. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, e muito obrigado por vossa amável atenção, jovens resplandecentes neste último dia. Ou jovens resplandecendo no último dia. Deixo novamente conosco a Miguel para continuar e finalizar nossa parte, já que temos que estar com as crianças e creio que já estão as crianças reunidas. Que horas tem por aí? Ou já terá passado a hora? Que horas são, Miguel? Já passamos pelas crianças e já... Que Deus os abençoe, jovens, que Deus os guarde e em frente resplandecendo no último dia.